Muito bem, gente. 1 Pedro 3,7. Eu vou ler desde o versículo 1 do capítulo 3, porque nós estamos tratando agora do núcleo doméstico. Como eu já mencionei, nós falamos já desde o capítulo 2 do versículo 11, nós já estudamos 1 Pedro, onde nós vimos como é o comportamento do cristão em meio ao mundo pagão, em meio ao mundo secularizado, ao mundo que não tem nada a ver com o cristianismo, o mundo pagão. Depois, Pedro começou a delimitar algumas esferas de submissão. A grande temática de 1 Pedro é submissão e sofrimento. Você vai observar isso em várias partes da carta. Nós temos enfatizado isso, aquela palavrinha hipotasso, sujeitar-se, submeter-se, colocar-se abaixo ali de uma estrutura, de uma hierarquia. E nós já vimos que essa submissão se manifesta em algumas esferas, ou se expressa em algumas esferas. A esfera governamental, a esfera profissional e agora a esfera doméstica, que é a última esfera que nós vamos abordar aqui no nosso estudo bíblico. É claro que Pedro vai falar do relacionamento dos crentes dentro da igreja, e você pode reparar isso aí no versículo 8 do capítulo 3 em diante. Pedro depois vai falar a respeito dos mais velhos e dos mais jovens, dessa relação, como deve ser também, os jovens devem se revestir de humildade, como eles devem se portar em relação aos mais velhos, qual deve ser a postura dos pastores, dos presbíteros. Pedro trata de muita coisa, uma carta muito completa essa. Mas nós vamos ficar aqui no versículo 7 do capítulo 13, a nossa última exposição em cima desse tema. E eu vou ler aqui para nós começarmos então o estudo de hoje. 1 Pedro 3, eu vou ler a partir do versículo 1, mas nós vamos estudar o versículo 7. É para a gente manter aí em mente o contexto dessa exortação que Pedro faz aos maridos, ok? Olha só, 1 Pedro 3. Mulheres ou esposas, nós já estudamos esses versículos. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, que ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, adereços de ouro, aparato de vestuário. Perdão. Espirro inconveniente, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes do bem, e não temendo perturbação alguma. Versículo 7 agora, nosso alvo de estudo hoje. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que nós vamos aprender no versículo 7, que é dirigido aos maridos? Pedro já falou da submissão doméstica, no que diz respeito às esposas em relação aos maridos, e agora Pedro dirige uma exortação aos maridos, fechando aí a segunda parte desse contexto doméstico. E qual a nossa mensagem central? O que nós vamos aprender no versículo 7? Nós vamos aprender que o marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. Vou repetir. O marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. E eu quero mostrar 3 atributos necessários, 3 qualidades necessárias no convívio do marido com a esposa no contexto doméstico. 3 qualidades, 3 atributos necessários para esse convívio. Que são, o marido deve ser presente, ele não pode ser ausente, ele tem que ser presente. O marido deve ser cuidadoso e o marido deve ser reverente. O marido deve ser presente, o marido deve ser cuidadoso e o marido deve ser reverente. Então são 3 qualidades que o relacionamento doméstico, que o marido deve ter em relação à sua esposa nesse contexto doméstico, para que ele possa cumprir o seu papel como marido cristão. O marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. Como ele faz isso? A partir de 3 qualidades:
sendo presente, sendo cuidadoso e sendo reverente. Então vamos ver aí essas 3 qualidades, então. Começando pela presença. O marido cristão deve ser presente. O nosso texto começa falando assim: maridos, vós igualmente. Com esse igualmente aqui, Pedro parece afirmar que existe um tipo de submissão masculina, que dentro do contexto doméstico existe uma relação de submissão do marido para com a esposa. Mas é claro que não é uma alternância de liderança. Nós já estudamos nos versículos anteriores que a Bíblia deixa claro que o marido é quem lidera a casa e a mulher deve se sujeitar ao marido como auxiliadora, já que o marido é o líder da casa. Então Pedro não está aqui falando de um tipo de bipolaridade doméstica, de uma alternância de liderança, nessa expressão de submissão masculina, né? Esse igualmente aqui parece demonstrar que existe alguma esfera em que o homem se sujeita à sua esposa no contexto doméstico, mas não é uma sujeição de liderança, não é isso, a Bíblia não fala disso. A esposa é submissa ao marido em termos de liderança, porque o homem é o líder. Mas o que é então isso aqui? O que esse igualmente quer dizer? O que Pedro nos diz com isso? Como pode essa submissão masculina acontecer, já que o marido é o líder e a esposa é a auxiliadora? Como é isso? Bom, é o seguinte: em primeiro lugar, esse igualmente aqui marca para nós, mostra para nós que o homem, o marido, deve se sujeitar à estrutura hierárquica funcional que Deus estabeleceu para a família. Nós já isso lá atrás, quando introduzimos o assunto das esposas. Aqui há uma estrutura hierárquica funcional, onde Deus colocou um líder e uma auxiliadora. A auxiliadora, a esposa, deve se sujeitar a essa estrutura também. E o marido, por sua vez, deve obedecer à estrutura que Deus instituiu para a família e deve liderar a sua casa. Ele não deve ser negligente, ele não deve ser ausente, ele deve se sujeitar a essa estrutura como uma expressão de obediência a Deus. Assim como a mulher agrada a Deus ao se sujeitar ao seu marido e, portanto, se sujeitar à estrutura que Deus fez para a família, o marido, da mesma maneira, ao liderar a casa, ele está se sujeitando, se encaixando, obedecendo a essa estrutura hierárquica criada por Deus, instituída por Deus, onde o marido é quem lidera, onde o marido é quem governa, quem preside a casa, quem dirige o lar. Então, há uma espécie de submissão a essa estrutura. O homem deve se sujeitar a isso. A mulher se sujeita a essa estrutura e o homem se sujeita, o marido se sujeita a essa estrutura também. Mas, além disso, nós percebemos na Bíblia que existe uma relação de submissão entre o homem e a mulher, onde o homem, o marido, coloca os interesses da esposa acima dos seus próprios. O homem coloca a proteção da esposa acima da própria proteção. O homem coloca os interesses da esposa, a honra da esposa, a segurança da esposa acima dos seus próprios interesses, da sua própria segurança, da sua própria honra. Há uma priorização aqui. Então, nós percebemos isso de maneira clara em Efésios 5. Abre lá rapidamente comigo, Efésios 5. É um texto muito importante para que os homens tenham em mente, as mulheres também, é claro, mas os maridos em especial devem ter esse texto em mente, porque esse é o alvo, é o padrão do marido cristão. O marido cristão deve espelhar Efésios 5. E nós precisamos ler Efésios 5 porque nós percebemos isso, que o homem cristão, o marido cristão, ele olha para sua esposa e coloca os interesses, a segurança em prioridade. Fala, não, a minha prioridade é protegê-la, defendê-la, zelar por ela. E isso é uma tarefa do marido cristão. Então, esse igualmente que Pedro coloca aqui nos mostra essa relação hierárquica, que o homem é o líder, ele deve liderar, mas ele não lidera como um tirano, como um carrasco. Não, não, não. Ele coloca a sua esposa numa posição elevada. Ele luta e protege a honra, a segurança da sua esposa. E veja o parâmetro para isso em Efésios 5. Olha só, Efésios 5, a partir do versículo 15. Veja só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
não vos torneis insensatos, mas buscai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja aqui que os crentes todos exercem uma relação de sujeição mútua. Isso é uma expressão de verdadeira espiritualidade, de verdadeiro crescimento espiritual. Quando os crentes desempenham uma relação de sujeição mútua. De novo, é claro que aqui nós não estamos falando de uma questão de uma liderança alternada. Ora o marido lidera, a esposa lidera, o homem lidera, a mulher lidera. Não é isso. É uma sujeição mútua no que diz respeito aos interesses, ao cuidado, ao zelo, às prioridades. E agora aqui em Efésios 5, Paulo nos apresenta essa realidade aplicada ao contexto doméstico. Veja só a partir do versículo 22, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. A questão de liderança, que nós já temos falado aqui. Maridos, versículo 25. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Como é a relação doméstica, então? Dos crentes, nós já falamos das esposas e agora dos maridos. Os maridos não têm um nível de responsabilidade menor. Se das esposas é exigido que elas amem os seus maridos, sejam submissas aos seus maridos, os maridos são ordenados a amar e cuidar, zelar da sua esposa como Cristo faz com a igreja. Isso coloca uma carga de responsabilidade muito grande em cima dos maridos. Uma responsabilidade que somente o Espírito Santo pode nos capacitar a viver. Se você não é crente, eu já te digo, esse padrão aqui é impossível para você. Porque Cristo não é ninguém para você. Como que você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se para você Cristo não é ninguém, é um mestre moral, é uma figura histórica só? Não dá. É o Espírito Santo que capacita o marido a desempenhar isso aqui, de maneira sacrificial, né? Às vezes abrindo mão dos próprios privilégios, do próprio bem-estar em benefício da esposa, se sacrificando pela esposa, colocando os interesses da esposa acima dos seus próprios interesses, muitas vezes. Então, na prática, a gente percebe aqui como é o tratamento que o marido deve dispensar à esposa. Não é como um carrasco, não é um líder tirano, não é um líder mau, não. É um líder que se sacrifica pela esposa. É um marido que faz de tudo para a segurança, bem-estar, santidade da esposa. Tem muitos maridos que não se preocupam com a vida espiritual da esposa. Muitos maridos que não zelam pela vida espiritual da esposa, que não se preocupam em orar com a esposa, em instruir a esposa, em zelar pela santidade da esposa, às vezes até levando-as a pecar. Mas aqui o padrão apresentado em Efésios 5 é que os maridos devem apresentar as suas esposas, assim como Cristo apresentará a igreja, santa, sem mácula, sem manchas. E os maridos devem zelar por isso também. Veja só, você homem tem uma grande responsabilidade como marido, uma grande responsabilidade. E é claro, um grande privilégio também, um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Então, voltando lá para
1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós entendemos então o que está embutido no versículo 7 e que começa a ser desenvolvido a partir desse igualmente que Pedro coloca aqui. Vós, maridos, igualmente. Há uma responsabilidade para vocês. Assim como há uma responsabilidade para as esposas, há uma responsabilidade para vocês, maridos. Então agora nós vamos caminhar aí para ver qual é essa responsabilidade de acordo com o apóstolo Pedro aqui. Veja só como ele continua, ele fala, vivei a vida comum do lar. Literalmente essa expressão significa morar junto ou viver juntos na mesma casa. Literalmente essa expressão vida comum do lar significa isso. Que os dois, que o marido, deve morar junto com a esposa, morar junto ali debaixo do mesmo teto. Isso é um tanto quanto óbvio, né? Já que o casal mora junto. Mas aqui Pedro está enfatizando, não esqueça isso, não perca isso de vista, Pedro está enfatizando a presença do homem na casa. O marido cristão não pode ser ausente, ele deve viver a vida comum do lar. Ele deve estar presente dentro de casa. Ele deve participar de tudo o que acontece debaixo do teto doméstico. Ele deve estar presente ali. Quando as nossas Bíblias trazem aqui a tradução, a Almeida Revista Atualizada, que eu li aqui, traz a tradução vida comum do lar, essa palavrinha comum nós tendemos a imaginar que é comum no sentido de ordinário, né? Então, coisas comuns da vida. Então, o homem deve lavar a louça, o homem tem que varrer a casa, coisas comuns, né? É claro que a presença doméstica pode envolver isso daí também, mas a ideia de comum aqui, essa nossa tradução, a ideia de comum é a ideia de algo que é comunitário. O homem e a mulher, no convívio um com o outro, eles possuem uma vida em comum. Eles possuem uma vida doméstica em comum. A vida deles está entremeada. A vida deles agora é uma vida comunitária de duas pessoas. Eles não vivem mais sozinhos. Eles não vivem mais isolados. Agora eles são uma pequena comunidade de duas pessoas ali. Então eles devem viver essa vida comunitária de acordo com a palavra de Deus. Não existe esse papo do marido ter uma vida separada da esposa, a esposa ter uma vida separada do marido, ou até alguns absurdos, como eu já vi, pessoas, maridos, homem e mulher, que eles são casados, eles nutrem relações sexuais, eles passeiam juntos, eles falam que são casados, mas cada um dorme numa casa. Eu já vi isso acontecer. Isso não é desempenhar a vida comum do lar. Não é isso. Não é morar junto. Não é participar desse ambiente doméstico em que eles têm uma vida em comum. Eles não têm mais agora vidas próprias. Eu tenho a minha vida só, você tem a sua vida só e a gente sai junto às vezes. Não, agora é uma vida comum. Nós estamos morando juntos debaixo do mesmo teto. Nós temos uma vida comum agora e nós precisamos viver isso à luz da palavra de Deus, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. E no que diz respeito ao marido, ele deve estar ativamente presente nesse contexto. Ele não pode ser alguém negligente, alguém ausente, alguém que não cumpre com as suas responsabilidades. Quando nós olhamos para um texto como esse aqui de 1 Pedro, nós aprendemos que o marido cristão deve ser alguém atento ao que está acontecendo na sua casa. O marido cristão, como um bom gestor, como um bom líder, como um bom gerente, como um bom coordenador da casa, ele deve estar atento ao que está acontecendo no ambiente doméstico. Ele deve estar atento à sua esposa, vendo as suas necessidades, atendendo com zelo às suas demandas. E é inconcebível um marido cristão que não seja solícito a isso. Biblicamente falando, é inconcebível um marido cristão que desempenhe o seu papel doméstico e não saiba o que acontece dentro de casa. Se é um casal que tem filhos, que não sabe o que acontece com os filhos, não sabe o que acontece com a esposa, não sabe o que acontece com a casa, não sabe o que acontece com o relacionamento dos dois. Não, é inconcebível uma coisa dessa à luz da Bíblia. O homem deve estar ali presente, atento, desperto, participando daquilo. E isso, inclusive, essa presença ativa, essa liderança ativa e presente, é um critério pastoral, inclusive. Lá em 1 Timóteo 3, quando nós vemos os critérios dos pastores, as qualificações pastorais que um pastor deve ter para desempenhar o pastorado, o pastor deve ser alguém que governa bem a própria casa. Porque é no ambiente doméstico em que o homem desempenha o seu primeiro ministério.
É no ambiente doméstico que o marido cristão mostra se ele será hábil a gerir, a coordenar, a liderar a igreja, a casa de Deus. Então agora, como crente, individualmente, ali no seu contexto doméstico, ele tem que liderar a sua própria casa também. Então nós percebemos a importância e a relevância do ambiente doméstico para a vida do marido. Quer ele seja pastor, como aqui o caso de 1 Timóteo, quer não. A responsabilidade é a mesma. A responsabilidade de viver a vida comum do lar, de participar ativamente disso, sem negligência, ausência ou terceirizações absurdas, está nivelado, aplicado a todos os maridos cristãos. E para os leitores de Pedro, talvez essa ausência masculina, quando Pedro dá esse comando, vocês devem viver a vida comum do lar, nós percebemos que talvez para os leitores de Pedro, alguns problemas pudessem estar acontecendo no contexto doméstico ali, envolvendo o relacionamento do marido para com a esposa. Em primeiro lugar, nós percebemos que pode estar havendo um desprezo pela mulher, tratando a mulher como alguém inferior. Talvez a mulher, como era comum naquela cultura, a mulher é alguém inferior, alguém intrinsecamente inferior, os homens são superiores, alguém socialmente inferior, a mulher como um ente que deve ficar reservado ali à casa, deve ficar reservado ao contexto doméstico, enquanto o homem é que vive realmente a vida como ela é, numa superioridade social, e muitas vezes esse desprezo à mulher poderia se expressar em negligência, não atender às necessidades reais da mulher, não atender às necessidades que a mulher tinha no campo físico mesmo, talvez ali de algum cuidado, ou no campo emocional, enfim, uma negligência, um desprezo pela mulher. Esse pode ser aqui um dos cenários muito possivelmente comum naqueles dias e que Pedro estaria mostrando, olha, o povo de Deus não pode ser assim. Ou uma outra realidade também que pode estar embutida nessa expressãozinha aqui, viver a vida comum do lar, pode ser uma negligência sexual. Por que uma negligência sexual? Porque naqueles dias os homens tinham esposas, mas era comum nas sociedades pagãs, na sociedade grega, na sociedade romana, era comum que os homens vissem as mulheres como as esposas, né? Como um ser que era restrito à casa e que servia apenas para ter filhos. Enquanto que para a realização masculina, para a realização sexual do homem, satisfação sexual do homem, o homem não precisava se ater exclusivamente à sua esposa, mas ele podia sair aí com prostitutas, havia até prostitutas intelectuais no mundo antigo, em que os homens saíam ali para discutir sobre política, sobre as questões dos seus dias e tal. Então a mulher ficava reservada ali ao contexto doméstico, onde ela servia apenas para procriar, enquanto que a vida sexual do homem era satisfeita com prostitutas, com outra classe de mulheres. E isso, obviamente, não podia acontecer. Esse tipo de moralidade não podia acontecer. Então, os homens não poderiam ser negligentes sexualmente. Eles não poderiam deixar de atender à necessidade sexual da esposa. Nós falamos muito sobre a necessidade sexual dos homens, que os homens têm impulsos sexuais e tudo mais. Na nossa cultura, isso é muito evidenciado. Mas nós não podemos esquecer que as esposas, as mulheres, também têm desejos e impulsos sexuais, como todo ser humano tem. Isso não é algo pecaminoso, é algo normal. E os homens, os maridos, não podem ser negligentes nesse campo. Talvez essa expressãozinha aqui esteja ou envolva isso também. Veja, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 7, versículo 3. Olha só. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão,
e não por mandamento. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o marido não deve negar satisfação sexual à esposa e que a esposa não deve negar satisfação sexual ao marido. Isso é uma responsabilidade que o casal deve ter muito claro em mente. A única concessão que o apóstolo Paulo faz nesse campo é algo voltado à oração. Se vocês querem se dedicar aí, fazer uma espécie de jejum sexual e se dedicar à oração, isso deve ser por um tempo limitado, um curto espaço de tempo, para que vocês não sejam tentados. E depois vocês devem seguir normalmente a vida íntima do casal. Vocês não devem perpetuar isso sem fim. Isso não deve acontecer. Da mesma maneira, os maridos lá de 1 Pedro poderiam estar sendo negligentes nesse campo, não atendendo às necessidades das suas esposas. E Pedro fala, isso não pode acontecer. Vocês têm que viver a vida como um lar, o que pode envolver o combate a uma negligência nesse campo. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7 também. Então essa coisa de greve de sexo que nós vemos acontecendo aí, muitas vezes as pessoas falando sobre isso, textos sendo escritos sobre isso, a própria ideia, né, de um casal que não tem relações sexuais, de um homem que se satisfaz, tem a sua esposa, mas se satisfaz com outras mulheres, ou uma mulher que se satisfaz com outros homens, não com seu marido. Isso é abominação, é algo imoral. Isso é a depravação do homem ali no campo doméstico, é uma desvirtuação da realidade do casamento. Porque o homem e a mulher devem viver essa vida comunitária. Eles são agora uma só carne. E isso envolve estar atento às necessidades da esposa, não sendo negligente em várias áreas. Área física, área emocional e área sexual também. Pode ser que essa palavra abarque esse sentido também. E ainda falando sobre a presença do homem, o marido cristão deve ser presente no seu lar, ainda falando sobre isso, o apóstolo Pedro aqui nos fala que o homem deve viver a vida comum do lar com discernimento. Né? E aqui, discernimento trata-se de uma sabedoria prática, do homem compreender a posição em que ele está, como funciona a estrutura doméstica, quem é a sua esposa, as particularidades da sua esposa, e ponderando tudo isso, avaliando tudo isso, colocando tudo isso na sua frente, ele deve ter discernimento, sabedoria para saber como agir. Então, eles têm aqui algumas coisas que o homem deve fazer que mostram sua sabedoria, que mostram seu discernimento, que ele realmente vive a sua vida doméstica com sabedoria prática, com uma sabedoria aprovada pela Bíblia. Veja só, em primeiro lugar, o homem deve saber, reconhecer e cumprir seus papéis dentro de casa. Todo homem cristão, todo marido cristão deve saber que por ser o marido, ele é conselheiro, líder, provisor e supervisor. Ele é quem sustenta espiritualmente, materialmente a casa, quem dirige o seu lar e que zela pela sua esposa. Então o marido cristão cumpre seu papel quando ele sabe, reconhece e cumpre esses seus papéis. Isso é fundamental. O marido cristão deve cumprir isso. Ele deve ter a sabedoria de avaliar as suas responsabilidades, avaliar os papéis da esposa, dos filhos dentro de casa, e ele deve cumprir isso. Outra responsabilidade do marido, que envolve uma vida com discernimento, com sabedoria prática. Ele deve saber quando falar, para quem falar, como falar ou quando ficar quieto. O homem, o marido cristão, deve ter sabedoria na sua fala. A esposa também deve ter, é claro, mas o marido cristão, como líder, como conselheiro, desenvolvendo esses papéis, ele deve ter sabedoria para saber quando falar, como falar. Existem momentos apropriados para você contar algo para sua esposa, para você trazer algum assunto à discussão, para você levantar alguma questão, como você vai fazer isso, a sensibilidade, o tato. Nós aprendemos muito isso no livro de Provérbios, que a sabedoria se expressa no modo de falar. A palavra branda desvia o furor. Aquela pessoa que aos gritos de manhã abençoa a pessoa, aquilo é recebido como maldição. Então nós aprendemos que o homem deve ter sabedoria no falar. E isso envolve sabedoria no discernimento, no convívio doméstico. Outra responsabilidade aqui, o homem cristão deve expressar esse discernimento ao gerir bem a sua casa.
ele é um gestor, ele é um supervisor, ele é um líder. Então ele deve ter ali o mínimo de habilidade, de responsabilidade para com as suas finanças, para com a rotina da casa, as responsabilidades que ele tem para com a casa e que cada um desempenha dentro da casa, a esposa, o marido. A casa não pode ficar abandonada, cada um fazendo o que quer, como o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Isso não pode acontecer dentro de uma casa cristã. Deve haver uma boa gestão de rotina, de agenda, de responsabilidades, de compromisso e tudo mais. Outra responsabilidade aqui, que envolve discernimento, que exige discernimento, sabedoria do homem no trato doméstico, especialmente pensando na sua esposa. O homem deve informar-se a respeito dos assuntos que direta ou indiretamente impactam a vida da sua família. Isso envolve saber o mínimo de coisas, sei lá, sobre inflação, calendários, a questão funcionamento das coisas, educação. Nós temos visto uma geração de homens que não sabem fazer nada em casa. É uma geração banana. Existe até uma profissão que é popularmente conhecida como marido de aluguel. Isso é uma vergonha para os crentes, para os maridos cristãos. É claro que você, como marido cristão, como homem, você não vai saber fazer tudo na sua casa. Mas trocar uma lâmpada, fechar um registro de água, olhar um quadro de luz, são coisas básicas. Aqui na nossa igreja, há alguns anos, nós desenvolvemos um projeto com os rapazes e com as moças, chamado Dia dos Machos e das Moças. E o que nós fazemos no dia dos machos e das moças? Nós falamos para os machos e para as moças responsabilidades que eles devem ter nesses campos, que envolve finanças, que envolve trocar um pneu, que envolve saber o nome de uma ferramenta, que envolve trocar uma lâmpada, que envolve saber o que é um quadro de energia. São responsabilidades que os maridos cristãos têm terceirizado para outras pessoas, sendo que eles não têm vivido a vida doméstica com sabedoria, com discernimento. Então, olha, isso daqui é uma coisa que eu devo fazer, que eu posso fazer. Eu vou me desprender aqui, vou fazer isso, vou dedicar um tempo para resolver isso aqui. Isso é uma expressão de sabedoria, de discernimento do contexto doméstico, já que o homem é o gestor, é o supervisor disso. Então o homem não pode ser apático, indiferente a essas coisas. O mínimo ele precisa saber e se informar. E uma última responsabilidade que eu coloquei aqui, masculina, que envolve discernimento, sabedoria no convívio doméstico, é ser sensível e atento ao que ocorre na vida da esposa e no lar maior, no contexto doméstico maior dos filhos. O homem não pode ser alguém desligado. Tem tem pais, maridos, que não sabem o que acontece na vida dos filhos, não sabem o que acontece na vida da esposa, e depois estoura uma crise conjugal. Nossa, eu não sabia. Lógico que você foi panguão, você não prestou atenção nos sinais, você não zelou pela sua esposa. Ah, você veio com essas palhaçadas agora e você não me falou nada. Já deu sinal disso há muito tempo, amigo. Você que ficou dormindo, você que ficou panguando, você que dormiu no ponto, passou, perdeu o ponto. Agora você vai ter que lidar com uma crise, porque você foi negligente. E isso envolve sabedoria, estar atento. O homem sábio, ele percebe, ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Ele não pode dormir, ele não pode ser um banana. Ele tem que estar atento. E estar atento, inclusive, ao que ocorre na vida da esposa e dos filhos, de perto, presente. Como eu enfatizei agora, isso nos ensina que o homem cristão, o marido cristão, não pode ser um banana e delegar todas as funções masculinas para a esposa. Se há uma sabedoria, um discernimento aplicado à vida do marido, ao papel do marido, ele deve fazer isso com zelo, e não ficar terceirizando tudo para a esposa. Aquela caricatura do homem, né? Como o Homer Simpson, que ele chega do trabalho, joga seus sapatos, senta no sofá e bebe uma cerveja assistindo futebol. Essa caricatura é uma caricatura mundana, que é tratada hoje como machista e tal, porque realmente é uma figura desajustada. O marido cristão não é assim. O problema não é o descanso, o problema não é ele reservar um tempo para ficar vendo TV, não é esse o problema. O problema é a falta de... é a ausência, é a negligência. Essa caricatura que criaram dos homens, né, dos maridos, é uma caricatura negligente, porque é uma caricatura ausente, que não tem harmonia com o papel que os maridos devem desempenhar, os maridos cristãos devem desempenhar dentro de casa. E aquele velho ditado que as pessoas falam, muitos
muitos homens falam isso, na verdade, para tentar justificar a sua ausência nas áreas da vida doméstica. Eles fazem o quê? Eles falam o quê? A presença do homem dentro de casa é colocar comida na mesa. Ok, isso também faz parte da responsabilidade masculina, mas essa não é a única responsabilidade masculina. Você pode ser um excelente gestor, você pode prover tudo o que a sua casa precisa em termos materiais, mas você pode ser um péssimo líder espiritual, um péssimo marido no campo espiritual, que não supre as outras necessidades da sua esposa. Nós não somos seres apenas materiais, nós somos seres espirituais também. E o marido cristão deve lembrar que ele tem que cuidar dessas duas esferas. Ele deve prover, sim, o pão para casa, mas ele deve também se preocupar em prover o cuidado espiritual, o zelo espiritual pela casa. Então, se você é um marido cristão e vem com esse papo de que a sua responsabilidade é colocar só comida na mesa, alto lá. Isso não é verdade. Você tem outros papéis biblicamente falando. Cristo é o nosso padrão. E Cristo não se preocupa apenas em pôr comida na mesa, não. O cuidado que Cristo tem com a igreja é um cuidado profundo, sacrificial. E esse deve ser o cuidado dos maridos para com as suas esposas também. E isso comprova, ilustra a nossa mensagem central, que o marido cristão cumpre seu papel doméstico quando honra e protege sua esposa. O marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. Nós já vimos uma qualidade necessária para esse desempenho, que é a presença do marido, e agora eu quero mostrar que o marido cristão deve ser cuidadoso. O texto continua, diz assim: os maridos devem ter consideração para com a mulher como parte mais frágil. Né? Literalmente o texto fala vaso mais frágil. Vaso é uma expressão bíblica que, em outras partes, se refere ao corpo humano, ao ser humano, ao corpo humano em geral, tanto a homens quanto mulheres. Vocês podem ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando isso, aplicando isso aos crentes em geral, né? Ao ser humano em geral, em 2 Coríntios capítulo 4. Ele fala dos crentes, né? Nós somos como vasos. Mostrando ali, é uma expressão que é aplicada não só às mulheres, mas aos homens também. Mas as mulheres são vasos mais frágeis. É isso que literalmente a expressão diz aqui. Agora veja, a palavra frágil, essa palavrinha frágil, é aplicada no Novo Testamento, em outras partes, quando se refere a algo relacionado à doença, a alguém doente. E aí as feministas chegam e falam: olha só como a Bíblia é machista e opressora. Está falando que a mulher é doente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma palavra, ela tem uma aplicação léxica, significados distintos às vezes. É normal isso. A manga, fruta, é diferente da manga da camisa. É diferente, são contextos diferentes da mesma palavra. E a palavra que é usada aqui para fragilidade é uma palavra que é usada também para falar sobre alguém doente. E que não mostra que a mulher é um ser intrinsecamente doente. Não é isso o fato. Né? A questão é que Pedro está falando que a mulher é mais frágil, é mais delicada. Todos nós somos vasos, mas a mulher é um vaso chinês, delicado, uma porcelana finíssima ali, cheia de detalhes, cheia de uma pintura ali, muito delicadinha, com fios de ouro. É um vaso delicadíssimo, enquanto o homem é um vaso de barro, é um vaso bruto, mas a mulher não, ela é um vaso mais frágil. Ela é um vaso da dinastia Ming. Ela é um vaso super precioso, caríssimo, e que qualquer peteleco que você der, você pode quebrar aquele vaso. É frágil no sentido físico. O fato dessa palavra ser usada para falar de alguém doente, quando nós trazemos para 1 Pedro, eu já disse, não quer dizer que a mulher é doente, mas quer dizer que a mulher é frágil no sentido físico. E isso não é de nos surpreender, porque muscularmente falando, estruturalmente falando, a mulher é mais frágil. A mulher tem uma estrutura física mais frágil que o homem, em termos de músculo, em termos de resistência. Isso é normal, as coisas são assim. O corpo humano é diferente, o corpo da mulher e o corpo do homem são diferentes. E o corpo da mulher é mais frágil. E não há nada de errado, nada de problemático nisso. Deus fez as coisas assim. Inclusive, eu quero ler aqui
um parágrafo desse livro aqui, Reformando o Casamento, está aparecendo aqui na câmera? Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. É um livro bem curtinho, é um livro que tem algumas coisas que eu não concordo, mas que em geral é um livro legal, é um livro que traz muitos conceitos legais. E sobre isso, essa questão da fragilidade, ele diz assim, veja só: assim, o marido cristão deve respeitar a fraqueza de sua esposa, tratando-a como Cristo o faz com a igreja, protegendo-a e cuidando dela sem ser complacente. A fraqueza que Pedro menciona, o texto que nós estamos estudando, a fraqueza que Pedro menciona foi projetada por Deus e não é um defeito da mulher, não é defeito de modo algum. A fraqueza somente é um defeito se não atinge os propósitos para o qual foi projetada. Uma xícara de porcelana chinesa é mais fraca do que a marreta que mencionamos anteriormente, mas a marreta de nada serve na hora de tomar chá. Ou seja, na estrutura hierárquica e funcional que Deus projetou para o lar, Deus fez uma marreta e Deus fez uma porcelana. E eles são estruturalmente diferentes, fisicamente diferentes. Mas não quer dizer que a xícara é melhor que a marreta. Porque tem coisas que você faz com a xícara que você não faz com a marreta. E tem coisas que você faz com a marreta que você não faz com a xícara. Há uma complementariedade aí. Então nós devemos, sim, lutar por essa fragilidade feminina. Isso é algo bíblico. Isso não significa que a mulher é fraca no sentido emocional, que a mulher é inferior. Não, nada disso. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. Não, mas é uma fragilidade projetada. Existem coisas que foram feitas para serem frágeis. E nós precisamos levar isso em conta quando nós homens tratamos com as nossas esposas. Isso nos leva a algumas aplicações desse ponto aqui, que o homem cristão deve ser cuidadoso. O homem cristão, o marido cristão, deve ser cuidadoso com a sua esposa, reconhecendo essa fragilidade. Por quê? Porque nós temos vivido dias em que as mulheres, especialmente pelo movimento feminista, elas têm adquirido uma cara masculinizada. As mulheres têm adquirido traços masculinos. Tem mulher, às vezes tem casais que eu olho e eu imagino a mulher batendo no homem. E o homem apanhando ali, porque além de ser um banana, ele parece que se bater um vento ele sai voando, enquanto a mulher tem traços masculinos. Até mesmo o homossexualismo feminino, né, as lésbicas, tem contribuído para isso, onde você vê ali num casal, né, de lésbicas, você vê que uma tem traços masculinos, usa roupa de homem, cabelo de homem. Nós vemos aí o absurdo da propaganda da Natura, foi da Natura, né? Com o Tami, a Tami, acho que é a Tami, né? A Tami Gretchen, que é uma mulher que se acha homem e toma hormônio, sei lá o que faz, e parece homem. Isso é absurdo, porque isso reverte, tenta esconder a fragilidade natural da mulher. Inclusive no campo dos esportes, nós temos vivido uma polêmica muito grande, já de alguns anos para cá, porque o Comitê Olímpico, há alguns anos, aprovou a participação, se não me engano, de alguns transexuais em algumas modalidades esportivas, inclusive no vôlei. Houve uma polêmica em cima daquela Tiffany, acho que esse é o nome dela, que é um homem que é transexual e se acha mulher e joga na liga feminina. A questão é que o corpo de um homem é diferente do corpo de uma mulher. E a pessoa vai jogar contra mulheres sendo homem. É evidente que ela vai se destacar. E muitas pessoas, não crentes inclusive, do contexto esportivo, têm levado reclamações para as instituições aí, olímpicas e esportivas, porque essas pessoas que mudam de categoria, os homens que se tornam mulheres e começam a participar de competições femininas, é óbvio que eles se destacam na corrida, na resistência e tudo mais, porque são homens. Não são mulheres, são homens. Então a gente percebe essa tendência aí da masculinização e da retirada da fragilidade. E isso na cabeça das mulheres normais começa a ser vista, essa fragilidade começa a ser vista como algo ruim, como algo depreciativo, sendo que não é.
Não é. Nós, como crentes, precisamos resguardar a delicadeza, a feminilidade delicada da mulher, a feminilidade frágil da mulher, que usa roupas delicadas, que usa brincos delicados, que se preocupa em ter uma cara, uma aparência delicada, realçando a fragilidade, a beleza da fragilidade projetada por Deus. E o homem deve proteger essa fragilidade. Os pais que têm filhas mulheres devem proteger essa fragilidade. As mães devem resguardar essa fragilidade diante dos seus filhos homens também, mostrando, olha, eu sou frágil, cuidado com as brincadeiras que você faz, você que tem um filho pequeno, cuidado com as brincadeiras que você faz com a mamãe, cuidado com o modo como você fala com a mamãe é mais frágil, você tem que me proteger. Você, filho, deve se preocupar em levar as compras pesadas para sua mãe, porque ela é mais frágil. Você é homem, você é forte, você tem que levar essas compras. Você é o homem, a mulher ela é frágil. E nós temos visto, por vários problemas, uma inversão disso, onde a fragilidade é vista como um defeito, e o marido cristão não pode ver as coisas desse jeito. Nessa inversão nós percebemos o outro lado. Enquanto Pedro fala que a mulher é o vaso mais frágil, o que a nossa geração tem feito é tornar o homem a parte mais frágil. É tornar o homem o vaso mais frágil. E isso nós percebemos por meio da moda. Nós vemos que agora não são mais as mulheres que andam com roupas delicadinhas, são os homens. Então o homem anda com meiazinha colorida, meiazinha de bichinho. Que legal, o homem andando com meia de bichinho. Ele é descolado. O homem anda com aquelas bermudas apertadinhas, cheia de florzinha lá, aquelas coisinhas toda delicadinha. Isso é a moda do momento, não tem problema não. Roupas delicadinhas, a roupa toda engomadinha ali, tudo delicadinho, toda cheia de detalhezinhos, homem com brinquinho, não sei o que, sendo que o homem não é o vaso mais frágil. E ele tem que expressar isso na moda. A moda, o modo como você se veste, expressa o seu coração. Se a sua namorada se veste de um jeito menos delicado que você, namorado, noivo, marido, você precisa mudar isso. Você precisa, a parte delicada é ela. Isso se expressa na moda, isso se expressa nos trejeitos. Tem mulher com jeito general, jeito machão, e homem todo delicadinho. E às vezes a pessoa nem se define homossexual, mas a pessoa é homem, mas tem uns trejeitos terríveis. Na fala, no gesticular, todo delicado, todo afetado. A mulher é a parte mais frágil. Acordem. A nossa cultura está invertendo isso. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Além disso, o homem deve combater esse estereótipo contemporâneo do frango. Homem frango, aquele homem mirradinho que não se preocupa em nada, em ter um mínimo de músculo para proteger a sua esposa, para proteger a sua namorada. É o homem franguinho que, se acontecer alguma coisa, ele sai correndo e a namorada é que protege o príncipe. Isso não pode acontecer. Acontece na internet, aquelas piadinhas, né? Namore com alguém que te trate como princesa que você é. Isso é ridículo. Nós, como homens cristãos, precisamos inverter isso, essa bizarrice que a cultura tem feito. Nós, homens, não podemos achar que para proteger as nossas esposas, as nossas namoradas, eu não preciso me preocupar em ter o mínimo ali de uma estrutura física que eu consiga, se precisar, sair na mão com alguém. Claro, não estou falando que você precisa ser bombado, maromba, né? Você precisa ir para academia o tempo todo. Não é isso, mas você tem que se preocupar com isso. A sua namorada, a sua esposa tem que olhar para você e saber, olha, ele tem força para me proteger, se for preciso, para me aguentar. Você precisa transmitir isso, essa segurança para sua esposa também. E esse deve ser o cuidado que o marido deve ter para com a esposa. E isso mostra para nós que o marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. E agora vamos para o último ponto então. Nós já vimos que o marido cristão deve ser presente, o marido cristão deve ser cuidadoso, e agora o marido cristão deve ser reverente. O texto diz assim, tratai-a com dignidade. E a ideia aqui, quando Pedro fala tratai a esposa com dignidade, é atribuir ou reconhecer a dignidade que a mulher merece. O marido deve olhar para a mulher e atribuir a ela, reconhecer a ela a dignidade que ela precisa, que ela tem. Por exemplo, em Provérbios capítulo 31,
versículos 28 e 29, nós vemos que o marido da mulher virtuosa, quando à porta da cidade, fala: mulher, você é incrível, você sobrepuja a muitas, você é maravilhosa. O homem atribui honra, reconhece honra à sua esposa, reconhece a dignidade dela. E parece que essa é a ideia que Pedro está transmitindo aqui. No texto fala: levando-os seus filhos, lhe chamam ditosa, lá em Provérbios 31. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E por que os maridos devem fazer isso? O texto fala: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Pedro já falou de herança no capítulo 1, quando ele fala lá no versículo 4 que nós temos uma herança incorruptível. Então, quando Pedro fala que o marido e a esposa são co-herdeiros da graça da vida, essa ideia de herança parece apontar para algo espiritual, para uma realidade espiritual, para uma realidade futura, celeste, né? Apontando para a vida eterna. Então, ser herdeiro da mesma graça de vida, essa graça de vida, nós poderíamos traduzir como sendo a graça que é a vida. A graça que é a vida, aqui possivelmente vida eterna. Ou seja, vocês maridos devem tratar a esposa de vocês bem, porque o mesmo sangue que comprou vocês é o sangue que comprou a sua esposa, o sangue de Cristo. O mesmo sangue de preço inestimável que pagou o seu resgate foi o sangue que pagou o resgate da sua esposa. Em nada ela é inferior a você. Vocês dois são herdeiros da mesma herança incorruptível, eterna, reservada nos céus. Portanto, trate a sua esposa com dignidade. Se ela for crente, ainda com mais dignidade, reconhecendo que vocês são herdeiros de uma herança celeste incorruptível aqui. E, de fato, as mulheres são espiritualmente, elas não são espiritualmente inferiores aos homens, elas são co-herdeiras ali, porque em Gálatas capítulo 3 nós aprendemos que o evangelho é o mesmo evangelho para homens e mulheres, judeus, gentios, escravos e senhores, é o mesmo evangelho. No evangelho não há distinções desse tipo, esse evangelho é para as mulheres, esse evangelho é para os homens, não, há uma herança reservada para os dois. Assim como os homens são herdeiros dessa herança, as esposas também são princesas desse reino. E os homens devem reconhecer e tratá-las com essa reverência. Esse é o nosso ponto aqui, essa reverência. Por quê? O texto termina: para que não se interrompam as vossas orações. Bom, o que Pedro pode estar querendo dizer aqui? Pode ser que o marido cristão que não trata a sua esposa desse jeito, ele está em desacordo com a palavra de Deus, ele está em rebeldia contra a ordem de Deus, ele está em desobediência e pode ser um rompimento da comunhão com Deus. Falando: olha, você está rebelde, você está obstinado, você não está tratando a sua esposa como Deus espera que você trate a sua esposa. Portanto, a sua comunhão com Deus está afetada. As suas orações não serão ouvidas. Corrija isso para que as suas orações não sejam cortadas, para que você não tenha um rompimento na sua comunhão com Deus, como o pecado faz. O pecado não faz a gente perder salvação do crente, mas o pecado faz com que a nossa comunhão com Deus seja afetada. Pode ser que Pedro esteja focando nisso aqui. Ou pode ser que esse cortar a vida de oração se refira à vida de oração do casal. A intimidade espiritual do casal vai ser afetada. Eles não vão mais desfrutar de intimidade espiritual, orando juntos, crescendo juntos espiritualmente, porque a ignorância do marido, o pecado do marido no trato doméstico, afetou a vida íntima do casal. E isso nos lembra que as coisas comuns da vida doméstica têm impacto espiritual. O modo como o marido trata a esposa, o modo como o marido fala com a esposa, o modo como o marido vê a esposa, reflete como ele encara as coisas da vida, né? Mas também se reflete na vida espiritual do casal. Se reflete na comunhão deles com Deus também. A comunhão com Deus reflete no trato conjugal e vice-versa. Então nós aprendemos isso aqui. E mais, a espiritualidade do casal, se Pedro quer dizer sobre a intimidade na oração, deve envolver oração. E talvez a oração seja um termômetro para a sua vida como casal.
se vocês oram juntos, se vocês têm uma vida espiritual íntima um do outro ali. Se o marido se preocupa com a vida espiritual da esposa, participa dessa vida espiritual como um bom líder da casa. Isso mostra, isso confirma que o marido cristão cumpre seu papel doméstico a honrar e proteger sua esposa.